Olá, irmãos! Eu sou a Tayla, membro da comunidade Cenáculo, aqui de Franca, São Paulo. E hoje eu tô aqui para a gente falar de vocação, esse tema tão bonito. Agosto, então, é o mês vocacional. Hoje nós vamos iniciar com esse vídeo, uma série de vídeos sobre vocação. Nós vamos falar de vocação de uma maneira geral nesse vídeo e nos próximos vídeos falaremos das vocações específicas. Então nos acompanhe nesse material que nós estamos produzindo para você. Bom, a vocação, o conceito de vocação hoje está muito relacionado, assim, as pessoas associam muito a questão profissional, a questão do trabalho, e a vocação, na verdade, vai muito além disso. Vocação é algo que Deus imprime em nós quando Ele nos cria. Então é parte da nossa identidade, a nossa vocação. Então, vamos entender um pouquinho mais o que é vocação. Do latim, a palavra vocação quer dizer o chamado, né? É a ação de chamar. Então, a vocação é um chamado de Deus para nós. É o modo com que Deus nos chama a viver nessa terra. Quando Ele nos cria, então Ele já imprime em nós a nossa vocação. Nós temos a vocação inata ao amor. Deus, que é amor, e nos criou por a sua imagem e semelhança, por amor e para o amor. Então, nós temos essa vocação inata ao amor. E na igreja, nós também temos uma vocação comum. Todos nós temos, que é a vocação à santidade. Isso parece muito distante de nós, quando nós pensamos, nossa, eu sou chamada a ser santo, mas é uma realidade. A Lumen Gentium, um documento do Concílio Vaticano II, vem nos trazer, né, esse chamado de Deus para cada um de nós, independente do nosso estado de vida, todos nós somos chamados à santidade. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas para viver, então, essa vocação, né, a santidade, Deus nos chama, cada um de nós, Ele nos cria com um propósito, uma missão. E esse propósito, essa missão para cada um de nós é a nossa vocação específica. Então, alguns Deus chama ao ministério sacerdotal. Outros Deus chama a serem religiosos, a vida religiosa. Outros ainda a serem leigos. Então, os leigos são aqueles que têm a vocação ao matrimônio ou a vocação ao celibato, por exemplo. Independente se, né, aqueles que têm vocação ao matrimônio já sejam casados ou ainda sejam solteiros, né? Então, são chamados à vocação ao matrimônio. E dentro dessas vocações específicas, então, o Senhor nos chama à santidade. A ser vivida nas circunstâncias e nas situações do nosso dia a dia. Então, eu quanto esposa, né? Sou casada com o Marcos, também membro da comunidade Cenáculo. Eu sou chamada à santidade dentro do meu matrimônio, no dia a dia com o meu esposo, no meu trabalho, enquanto leiga, né? Que eu tenho essa missão de estar no mundo. Eu sou chamada à santidade aí, nas pequenas coisas, no meu dia a dia, naquilo que eu faço. Enquanto celibatário, né? Quem é chamado ao celibato é chamado a viver, então, a santidade ali, no celibato. Quem é sacerdote, quem é religioso, em cada um desses estados de vida, Deus nos chama a viver a santidade. E essa vocação específica é a maneira concreta que Ele nos chama. A santidade, né, é algo muito concreto, deve ser algo muito concreto na nossa vida. E Deus nos capacita. Por mais que a gente ache que nós não damos conta, às vezes nós temos medo, Ele está conosco. É iniciativa de Deus. O chamado é sempre iniciativa de Deus. E Ele nos capacita para isso. Então nós não precisamos temer. Estando em comunhão com o Senhor, Ele vai nos direcionar. Ele vai nos capacitar para viver essa vocação específica e a vocação à santidade. Então, a vocação, ela é o encontro de duas liberdades. A liberdade absoluta de Deus que nos chama. Então, Deus
livremente chama cada um de nós, por mais que não sejamos merecedores. Ele nos chama de forma gratuita a viver essa vocação que Ele imprimiu em nós. E independente, né, das nossas fraquezas, limitações, Ele nos ajuda, como eu disse, através dos sacramentos, através da vida na graça, a viver a vocação. E a segunda liberdade, então eu disse que a vocação é o encontro de duas liberdades, a liberdade de Deus que nos chama e a nossa liberdade de responder a esse chamado de Deus. Nós podemos então responder sim ou não ao chamado de Deus, à nossa vocação, mas com certeza, se respondermos sim, nós vamos viver de maneira plena aquilo que o Senhor sonhou para nós, que é o melhor. Deus é Pai, nos ama, nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós. E vivendo, né, respondendo com disponibilidade à nossa vocação, nós vamos viver em plenitude com o que Deus tem para nós. Então, esse chamado, né, a nossa vocação, ele é sempre iniciativa de Deus, não somos nós, e Ele que toma a iniciativa de nos chamar, assim como aconteceu, né, com muitas figuras na Sagrada Escritura, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né, Abraão, Moisés, São João Batista, os próprios apóstolos, Maria, cada um deles teve, então, a sua missão, Deus os chamou, e eles responderam com disponibilidade, talvez com medo, no início um pouco assustados ou então um pouco desconfiados, mas Deus esteve com eles. E na Sagrada Escritura Ele nos diz, não tenhais medo, eu estarei convosco. Então, estando em comunhão com o Senhor, nós somos capazes de corresponder a esse chamado que Ele tem para nós. Bom, mas como nós saberemos então qual é a nossa vocação? Através da oração, da intimidade com Deus, através da percepção dos sinais de Deus na nossa vida, na nossa história. Deus vai nos mostrando qual é a nossa vocação. E é muito importante que nós, então, tenhamos esse discernimento, né? De entender, de buscar qual é a nossa vocação. E também um diretor espiritual pode nos ajudar muito nesse discernimento. Então, que nós possamos estar abertos, buscar, então, viver bem a nossa vocação e que o Senhor nos ajude aí, né, nesse chamado. Nos próximos vídeos, então, nós vamos falar sobre cada vocação específica. Fique conosco, nos acompanhe. Se você não nos segue no YouTube, nos siga, compartilha, deixa o seu like aí para nós. Nas redes sociais, nos sigam, estejam sempre conosco. Obrigada pela presença de vocês aí, né, por assistirem esse vídeo e até a próxima. Paz!